E aí pessoal, seguindo aqui na gravação das aulas do curso de controle de sistemas lineares, estou fazendo aquele fechamento das aulas que estavam faltando, e essa aula é a aula 8, né? Então na aula anterior a gente estava conversando sobre a resposta de sistemas de segunda ordem, que é um tipo de resposta que comumente aparece na prática, né? Então nós vimos que a resposta de sistemas de segunda ordem, e eu estou falando da resposta transitória, né? Quando logo depois da entrada ser aplicada no sistema, nós vimos que a resposta de sistemas de segunda ordem pode se comportar de diferentes maneiras, vocês se lembram? Por exemplo, tem o caso superamortecido, que o sistema se comporta parecido com o sistema de primeira ordem. Tem o caso com os polos sobre o eixo imaginário, que a resposta é oscilatória. E tem o caso mais interessante para nós, que é o caso subamortecido, que é uma característica de sistemas de segunda ordem, no qual o sistema no qual a resposta do sistema apresenta um sobressinal, apresenta também um período de oscilação e depois converge para um certo valor. Certo? Esse é um esboço da resposta do caso subamortecido. Considerando essa resposta em particular, que ocorre quando os polos do sistema de segunda ordem são complexos conjugados, nós definimos alguns critérios de desempenho, vocês se lembram? Nós definimos, por exemplo, o máximo sobressinal, que é a máxima ultrapassagem aqui do valor de pico para o valor final. Nós definimos o tempo de pico, o tempo de estabelecimento, o tempo de subida, e usamos esses critérios para fazer projetos de controladores simples, isso é, para ajustar ganhos proporcionais. E no final da aula a gente também conversou sobre sistemas de ordem superior, isto é, sistemas de terceira ordem, sistemas com 2 polos e um zero, sistemas com 4 polos. Então, o que acontece quando o sistema não é nem de primeira ordem, que foi objeto de estudo de 2 aulas atrás, e nem de segunda ordem. E nós conversamos que nós não vamos abrir analiticamente todos os cenários possíveis. Então, o que normalmente a gente faz na literatura básica de controle é estudar as respostas de sistemas de primeira e segunda ordem, e depois a gente analisa quando o sistema tem um polo a mais, um zero a mais, 2 polos a mais, 2 zeros a mais, e por aí vai. Tudo bem? Em especial, a gente viu que quando nós temos um zero adicional, o sistema tende a ficar mais rápido e mais oscilatório do que seria na forma de segunda ordem padrão, por exemplo. E quando o sistema tem um polo adicional, o sistema tende a ficar mais lento e mais amortecido. Certo? Nessa aula a gente vai começar a falar, ou nós vamos conversar sobre a resposta em regime permanente. Então, quando nós temos a resposta de um sistema a uma certa entrada, por exemplo, a entrada de degrau, existem 2 fases da resposta, né? A primeira fase é quando as coisas ainda estão balançando, quando o sistema acabou de sofrer a perturbação. E a segunda fase é quando o sistema convergiu para um certo valor. E a característica bem comum, a característica de interesse na resposta de regime permanente, seria o em regime estacionário. Isto é, a diferença entre o valor que você quer para a saída, entre a sua referência, e o valor final real da saída, né? Então, nós estamos trabalhando com o erro de regime estacionário, sendo a diferença entre o que eu quero e o que eu tenho. Nós vamos ver que o erro em regime estacionário está associado com o tipo de sistema. Tipo de sistema é o número de integradores, é o número de polos na origem que a planta tem em malha aberta. E no final dessa aula a gente vai conversar sobre outros critérios de desempenho, são critérios mais modernos, digamos assim. São critérios quantitativos, isto é, são índices que vão nos dizer como está o comportamento do sistema. Quais são esses índices? IAE, que é a integral do erro absoluto, ISE, que é a integral do erro quadrado. Aqui eu acho que eu queria ter o ITAE. Está digitado errado aqui. O ITAE, que é a integral do erro absoluto ponderada pelo tempo. Então não é uma coisa que eu vou cobrar de vocês, não quero que vocês saiam e fazendo projeto usando esses índices, mas eu acho interessante vocês pelo menos saberem o que são esses índices de desempenho de controladores que vocês podem precisar aplicar aí no dia a dia de vocês. Bom, então, como eu disse, a resposta do sistema a uma certa entrada, por exemplo, aqui eu estou ilustrando a resposta ao degrau, ela é dividida em 2 fases. A resposta transitória,
quando as coisas ainda estão balançando, e a resposta em regime permanente, quando o sistema, se estável, convergiu para um certo valor. Por exemplo, vocês se lembram lá no caso de sistemas de primeira ordem, em quantas constantes de tempo a gente vai considerar que o sistema convergiu? Ou seja, a partir de quantas constantes de tempo um sistema de primeira ordem está em regime estacionário no nosso curso? São 4 constantes de tempo, muito bem. No caso de sistemas de segunda ordem, nós vamos considerar que o sistema está em regime permanente após o tempo de estabelecimento. No nosso curso, o tempo de estabelecimento está numa faixa de quantos por cento do valor final? Muito bem, 2%. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Então, na última aula, nós dedicamos o nosso tempo a analisar a resposta transitória, caracterizar essa resposta. Agora a gente vai estudar a resposta em regime permanente, isto é, nós vamos avaliar o erro em regime permanente, que é a diferença entre o que eu quero e o que o nosso sistema está respondendo, certo? A diferença entre a referência e a saída. Para fazer essa análise, nós vamos trabalhar com certos tipos de entrada, porque a característica do erro ela depende do tipo de entrada. Se a entrada é uma entrada do tipo degrau, o erro em regime é a diferença entre o valor final do degrau e o valor final da saída. Certo? Se a entrada é do tipo rampa, se a referência é do tipo rampa, o erro em regime é a distância da rampa de referência com a rampa de saída. Então, nós vamos fazer essa análise para o erro em regime estacionário, considerando 3 tipos de entrada. A entrada do tipo degrau, a entrada do tipo rampa e a entrada do tipo parábola, certo? No domínio do tempo, a entrada do tipo degrau, ela, por exemplo, degrau unitário, né? Ela tem uma função no domínio do tempo, simplesmente a constante 1, que é considerando após o tempo maior ou igual a 0, né? E a transformada de Laplace do degrau é 1 sobre S. Já a rampa unitária, ela é representada no domínio do tempo pela variável t, pelo índice de tempo t, e a transformada de Laplace é 1 sobre S ao quadrado. E a parábola pode ser representada por meio t ao quadrado, e a transformada de Laplace é 1 sobre S ao cubo. Certo? Então, nós vamos analisar a entrada, o erro em regime permanente para esses 3 tipos de entrada. Mas, professor, esse tipo de entrada, esse tipo de referência é aplicado na prática? Sim. Por exemplo, entradas do tipo degrau, elas podem ser utilizadas quando você quer mover algo de uma posição constante para outra. Um exemplo clássico na literatura é o movimento de um braço mecânico que fixa CIs, né, componentes, circuitos integrados, em placas eletrônicas. Então, por exemplo, você pode querer que o braço posicionador do CI seja movido 2 milímetros para a direita, certo? Isso, 2 milímetros. Isso pode ser representado por uma referência do tipo degrau. Então, aqui você tem uma posição inicial, 0, e aí você quer mover o CI para a nova posição, certo? Seria uma referência do tipo degrau. Tudo bem? A escala de tempo está aqui, pessoal. Ó. Então, imagina que ela está saindo do slide, tá? Então, essa mudança de posição constante do CI pode ser uma referência do tipo degrau para o circuito que está rastreando a posição do braço mecânico. Nesse exemplo em particular, o erro deve ser suficientemente pequeno para que o circuito integrado seja posicionado exatamente no local que as trilhas foram desenhadas. Já a entrada do tipo rampa, ela pode ser utilizada para rastrear sistemas com velocidade constante, certo? Vocês devem até ter que utilizar isso lá no laboratório em um certo momento, não vou ficar dando detalhes para não estragar a aula de laboratório, né? Mas, por exemplo, imagina que você tem lá um satélite, uma antena, que tem que ficar pegando dados, tem que ficar rastreando um satélite que está orbitando a Terra. E esse satélite ele está em uma órbita de velocidade constante. Nesse caso, uma possibilidade para rastrear a posição angular θa do satélite é fazer com que a posição angular θs da antena siga uma referência do tipo rampa, certo?
Eu acho que eu falei errado, né? Desculpa. Então, a posição angular θA da antena tem que seguir a posição angular θS do satélite. Como o satélite tem uma velocidade constante, uma possibilidade para fazer isso é fazer com que a posição angular da antena, θS, siga uma rampa de velocidade, certo? Porque nós temos um movimento uniforme, desculpa. Então, a referência para a posição angular da antena θA, ela é uma rampa, e essa inclinação da rampa é dada pela posição angular da antena. E essa distância entre as rampas, como eu já tinha comentado, é o erro em regime estacionário, ou seja, é o quanto a sua antena vai estar defasada da posição angular do satélite. Tudo bem? E exemplos do tipo parábola, esses são exemplos mais teóricos. Eu particularmente nunca vi uma aplicação de entradas do tipo parábola, mas um exemplo clássico disso seria um veículo com aceleração constante, por exemplo, um míssil na fase de aceleração. Então, para você rastrear o míssil nessa fase de aceleração constante, uma possibilidade é passar para a antena uma referência do tipo parábola, porque o míssil está sendo considerado com aceleração constante. E nesse caso, a posição do míssil, vou chamá-la de θA, ela vai seguir uma parábola, agora sim um movimento uniformemente variado. Né? Então, esses três exemplos, o exemplo do posicionamento do CI, o exemplo do rastreamento da posição angular do satélite e o exemplo do míssil acelerando com aceleração constante, são exemplos de aplicação de degrau, rampa e parábola em sistemas de controle de posição, respectivamente. Então, para a gente falar de erro em regime estacionário para esse tipo de entrada, é interessante que nós saibamos como a referência afeta o erro em regime estacionário em malha fechada, certo? O que eu estou querendo dizer é que nós temos que achar a função de transferência em malha fechada da referência para o erro em regime estacionário, para o erro, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês é que vocês pausem o vídeo e tentem achar a função de transferência em malha fechada, isto é, considerando a realimentação do sinal Y, da referência para o erro. Eu vou para o papel e nós vamos fazer isso juntos. Então, para tentar exercitar um pouquinho a redução de diagrama de blocos, tentem fazer em casa aí. Vou pausar e volto no papel. Então, pessoal, copiei aqui o diagrama de blocos para o papel e a ideia é achar a função de transferência de R para E, isto é, a transferência que liga os sinais de referência para o erro de rastreamento, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é relembrar que o erro de rastreamento, certo? Ele é dado pela diferença da referência R de S. Lembrando que aqui nós estamos falando das transformadas e Laplace dos sinais no domínio do tempo, tá? Por isso a notação ES, RS, menos Y de S. Então o erro é a diferença entre o sinal de referência e o sinal de saída. E o sinal de saída, ele se relaciona com o erro também, né? Qual que é a relação do sinal Y de S para o sinal E de S? Y de S igual a G de S, a função de transferência da planta, vezes C de S, a função de transferência do controlador, vezes E de S, que é o erro de rastreamento. Percebam que erro e referência e saída são sinais. G e C são funções de transferência do controlador e da planta, respectivamente. Certo? Bom, eu posso agora substituir o Y de S na expressão do erro, não posso? Como resultado, nós vamos obter que o erro de rastreamento, E de S, igual a R de S menos G de S, C de S. Vou puxar o papel um pouquinho para cá. Erro de S. Certo? Agora, eu posso passar esses termos que dependem de
E de S para a esquerda, colocando o E de S em evidência. Então vou escrever aqui assim, ó. Rearranjando. Então nós vamos ficar com 1 mais G de S, C de S, E de S. Então passei os termos que dependem do erro para a esquerda e coloquei o erro em evidência. É igual a R de S. Então finalmente nós conseguimos escrever a função de transferência do erro de rastreamento para a referência R de S, e ela é dada por E de S sobre R de S igual a 1 sobre 1 mais G de S, C de S. Certo? Então, essa é a função que representa o efeito da referência na saída para mudanças considerando o sistema em malha fechada. Vocês se lembram como fica a função de transferência de malha fechada, que nós estamos chamando de FTMF, de R de S para a saída? Vocês se lembram? Isso aqui já tem que estar no sangue. E qual que é a função de transferência de malha fechada da referência para a saída em sistemas com um controlador CDS e uma planta GDS? Vocês fizeram esse exemplo lá na aula de redução de diagrama de blocos. Isso aqui é dado por... nós estamos chamando de T de S, lembra? Isso aqui é dado por G de S, C de S, sobre 1 mais G de S, C de S. Percebam então, e eu vou destacar isso novamente lá no slide, mas percebam que o denominador dessas funções de transferência de malha fechada, tanto da referência para o erro quanto da referência para a saída, os dois denominadores são iguais. Como os polinômios dos denominadores são iguais, isso quer dizer que as raízes desses polinômios também são iguais. Ou seja, os polos dessas duas funções de transferência são iguais. Elas têm os mesmos polos porque elas têm os mesmos denominadores. Isso quer dizer que se o sistema é estável em malha fechada, o sistema também é estável no que tange a transferência da referência para o erro. Mas vamos conversar disso mais em detalhes lá no slide. Bom, então nós vimos que a função de transferência da referência para o erro é dada por 1 sobre 1 mais CDS GDS, ou GDS CDS. Pessoal, como nós estamos trabalhando com sistemas CISO, a ordem da multiplicação dos polinômios tanto faz, tá? Não muda nada. Agora, como que a gente vai fazer para, a partir dessa função de transferência de R para E, analisar o erro em regime permanente, isto é, analisar o que acontece com o sinal do erro E de T quando o tempo vai para infinito? Qual ferramenta matemática que nós vimos no curso nós podemos utilizar para fazer essa análise? Alguém se lembra? Muito bem. Nós vamos aplicar o teorema do valor final. O teorema do valor final, ele nos diz que o limite do erro tendendo para o tempo tendendo ao infinito, que nós vamos chamar de ESS. Professor, por que SS? SS vem de steady state, que seria estado estacionário em inglês. Ele é dado por limite de S vezes E de S para S tendendo a zero. Vocês se lembram do teorema do valor final? Então nós vamos fazer a análise do que acontece com o erro em regime estacionário, considerando diferentes tipos de entrada R de S. Por isso que lá naquela primeira tabelinha que eu mostrei, tinha aqui as transformadas de Laplace dos tipos de entrada que nós estamos considerando, certo? Utilizando o teorema do valor final. Mas para utilizar o teorema do valor final, nós tínhamos uma condição de aplicação. Vocês se lembram quando nós poderíamos aplicar o teorema do valor final? Inclusive, nós fizemos um exemplo que deu errado. Olha, meu vídeo travou, deixa eu tentar voltar aqui. Quando nós podemos aplicar o teorema do valor final? Muito bem,
o teorema do valor final somente pode ser aplicado se a saída, se o sinal convergir. Isto é, se o sistema for estável. E como a gente verifica se um sistema é estável? A parte real dos polos tem que estar no semiplano esquerdo. Então, para nós podermos aplicar o teorema do valor final para analisar o que acontece com o erro de regime estacionário para diferentes tipos de entrada, os polos desta função têm que estar no semiplano esquerdo, isto é, tem que ter parte real negativa. Lembra lá? A parte real do polo é a potência da exponencial. Agora, como o sistema em malha fechada tem o mesmo polo, como a função de transferência de malha fechada da saída para a referência tem o mesmo denominador da transferência da referência para o erro, isso quer dizer que tanto a transferência da referência para o erro quanto da referência para a saída, elas têm os mesmos polos. Em outras palavras, se o sistema for estável em malha fechada, então nós vamos poder aplicar a análise, o teorema do valor final, para ver o que acontece com o erro de regime estacionário. Ou seja, todos esses desenvolvimentos que nós vamos fazer aqui juntos, que nós vamos ver aqui juntos e vamos aprender a aplicar, eles somente são válidos se o sistema for estável em malha fechada. Se o sistema não for estável em malha fechada, a informação que você vai ter dessas expressões que nós vamos ver, ela é falsa, porque o teorema do valor final só pode ser aplicado em sistemas estáveis. Beleza? Ficou claro isso? Então nós vamos considerar que o sistema é estável em malha fechada, e nós vamos avaliar o que vai acontecer com o erro em regime estacionário para diferentes tipos de entrada, degrau, rampa e parábola. E essas equações que nós vamos desenvolver, elas vão ser válidas somente se os sistemas forem estáveis. Tudo bem? Qual que é a ideia agora? A ideia agora é utilizar a função de transferência de malha fechada da referência para a saída, aplicar o teorema do valor final considerando certos tipos de entrada, nesse primeiro momento uma entrada do tipo degrau, e determinar expressões, equações, que vão nos dizer o que acontece com o erro em regime estacionário. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar com um degrau de amplitude A. Então vamos imaginar que nós estamos aplicando no nosso sistema uma referência do tipo degrau, isso aqui é um degrau perfeito, e esse degrau tem amplitude A. Lembrando sempre, pessoal, que eu desenho com o mouse, tá? Então não repara muito bem a qualidade do desenho, não. Eu não tenho uma lousa digital para ficar desenhando aqui para vocês. Mas acho que dá para entender. Bom, o que nós vamos fazer é substituir aqui na expressão do erro o degrau de amplitude A e aplicar o teorema do valor final. Isto é, o erro em regime estacionário ele é dado por limite de S tendendo a zero de S vezes E de S. Eu posso substituir o E de S pela expressão da função de transferência de malha fechada, considerando a entrada degrau de amplitude A. Então eu vou obter que o erro em regime estacionário é limite de S tendendo a zero de S vezes 1 sobre 1 mais C de S G de S vezes A sobre S, que é o degrau. Bom, eu vou cortar o S com o S do degrau, certo? E como o único termo que depende de S é o termo C de S G de S, eu vou passar o limite para o denominador. Então eu vou ficar com E regime estacionário é igual a sobre 1 mais limite de S tendendo a zero de S vezes de C de S G de S. E eu vou chamar esse limite aqui de uma constante de erro de posição. Professor, por que posição? Porque nós estamos falando de uma entrada degrau constante que seria para rastrear, que seria normalmente utilizada para rastrear uma posição constante, certo? Por isso ela recebe esse nome, constante de posição. E eu vou chamar esse limite aqui de Kp. Então o Kp, que é a constante de erro de posição, é limite de S tendendo a zero de C de S G de S. E o erro em regime estacionário vai ser dado por A sobre 1 mais Kp. Bom, se nem C de S nem G de S tiverem polos na origem, isso é, o C de S não for, quer dizer, o C vezes o G não tiver nenhum polo na origem, por exemplo, vamos supor que C
vezes G seja igual a S 10 sobre S mais 1. Então não tem polo na origem, tudo bem? Então quando nós calcularmos o Kp, quando nós fizermos S tendendo a zero nessa expressão, nós vamos ter um valor finito, um valor real. Por exemplo, para S igual a zero, o Kp nesse exemplo é 10. Nesse caso, o erro em regime estacionário não vai ser nulo, isto é, ele vai ser um valor finito diferente de zero. O que eu estou querendo dizer é que vai haver um erro em regime estacionário entre a referência que eu estou aplicando e o valor final da saída. Tudo bem? E essa distância vai ser justamente A sobre 1 mais Kp. Nesse exemplo, supondo uma entrada de amplitude A, o regime estacionário vai ser A sobre 11, que é 1 mais 10. Tudo bem? Então, se o sistema não tiver polos na origem, nem C, nem G, ou seja, nem o controlador, nem a planta tiverem polos na origem em malha aberta, então o erro em regime estacionário vai ser finito e dado por A sobre 1 mais Kp. Vamos fazer o exemplo 1 aqui para verificar isso. Então, o exemplo 1 pede para a gente calcular o erro em regime estacionário para uma entrada do tipo degrau unitário, ou seja, quanto que vale a amplitude do degrau A? Exatamente 1. Considerando que o controlador é simplesmente um controlador proporcional 4, e a planta é dada por 1 sobre S ao quadrado mais 2S mais 4. Percebam que nem controlador nem planta tem polo na origem, ou seja, o sistema vai ter erro em regime estacionário diferente de zero. Então eu vou pausar o vídeo e vou copiar essas informações para o papel para a gente fazer o exemplo juntos. Façam o mesmo aí e volto daqui a pouquinho. Então, pessoal, copiei aqui as informações para o papel, assim, de maneira razoável. E a ideia seria calcular o erro em regime estacionário para uma entrada do tipo degrau unitário, aqui representada por S, e aqui está um degrauzinho, tá vendo? Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Nós vamos empregar a fórmula erro em regime estacionário igual a amplitude do degrau 1, porque é um degrau unitário, sobre 1 mais Kp, sendo que Kp é igual a limite de S tendendo a zero de C de S e G de S. Tudo bem? Em particular, no nosso exemplo, o C de S é um controlador proporcional 4 e o G de S é uma função de transferência dada por 1 sobre S ao quadrado mais 2S mais 4. Como nem a planta, então, deixa eu só escrever aqui, 4, que é o C de S, vezes 1 sobre S ao quadrado mais 2S mais 4. Como nem a planta nem o controlador tem polo na origem, o Kp vai dar um valor finito, basta fazer S igual a zero, nesse exemplo vai dar 1. E, portanto, o erro em regime estacionário vai dar 1 sobre 1 mais Kp, que é 1, vai dar meio. Tudo bem? Difícil aplicar a fórmula para calcular o erro em regime estacionário? Não é, né? Então aqui eu tenho mostrando aqui para vocês a diferença, o que acontece ao se aplicar esse degrau unitário na entrada desse sistema. Essa foi uma simulação feita em Simulink. Percebam que a referência R ela converge para 1 depois do tempo 0, porque é uma entrada do tipo degrau unitário, então nós aplicamos um degrau de referência. Isso poderia, por exemplo, ilustrar ou desejar mover o braço posicionador do CI em 1 milímetro. Tudo bem? Então nós estamos querendo mexer esse braço em 1 milímetro. E a saída foi para meio, indicando um erro em regime estacionário, uma diferença entre o que eu quero e o que eu tenho de 0,5. Tudo bem? Então você quer que o braço vá para 1 milímetro e ele foi para meio milímetro. Isso é bom? A resposta do engenheiro é depende da sua aplicação. Agora, se ou o C de S ou o G de S tiver pelo menos um polo na origem, certo? Ou tiver um polo ou mais, quando nós fizermos o limite, quando nós aplicarmos a equação do limite para calcular o Kp vai tender ao infinito,
Nesse caso, o erro em regime estacionário vai tender a zero, porque o Kp que está no denominador está convergindo para um número muito grande. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, assintoticamente, o erro em regime estacionário por entrada do tipo degrau, quando a planta ou o controlador tiver pelo menos um polo na origem, vai convergir para zero. Então, se a planta ou o controlador tiver pelo menos um polo na origem, o erro em regime estacionário vai convergir para zero. Vamos repetir o exemplo anterior, agora com a planta tendo um polo na origem. Então, vou pausar o vídeo, copio essas informações para o papel e volto daqui a pouquinho. Então, pessoal, está tudo aqui copiado e a ideia seria, então, novamente, aplicar a equação do erro em regime estacionário. Vamos considerar uma entrada do tipo degrau, tá? Pode ser de amplitude indefinida, por exemplo, amplitude A. Nós vamos aplicar a expressão do erro em regime estacionário para entradas do tipo degrau, considerando agora, que é A sobre 1 mais Kp, considerando essa nova planta. E a diferença é que agora a planta tem um polo na origem. O que será que vai acontecer quando nós aplicarmos a equação para calcular o Kp com a planta tendo um polo na origem? Então vamos verificar. Kp igual a limite de S tendendo a zero para C de S, que é o controlador proporcional 4, vezes a função de transferência da planta G de S, que seria 1 mais S ao cubo mais 2S ao quadrado mais 4S. O que acontece com o Kp nesse exemplo? Quando eu fizer S tendendo a zero, o Kp vai tender ao infinito. Não escreve igual aqui não, que o pessoal briga com você, o pessoal da matemática. Coloca uma setinha. Então o Kp tende ao infinito. Como o Kp tende ao infinito, o que acontece com o erro em regime estacionário, que é o limite para tempo tendendo ao infinito de t, vai tender a zero. Ou seja, assintoticamente, o erro em regime estacionário vai tender a zero após a aplicação do seu degrau. Nesse exemplo que a gente está trabalhando, quando você tentar mexer o braço do robô 1 milímetro para posicionar um novo CI, vai ter um período de oscilação e ele vai chegar na referência depois que o tempo passar. Tudo bem? Ou seja, o erro em regime estacionário, a diferença entre o que você quer e o que você tem, convergirá para zero. Bom, pessoal, já no caso de uma entrada do tipo rampa, nós temos uma diferença. O procedimento é praticamente o mesmo da entrada do tipo parábola, mas no caso da entrada do tipo rampa, a transformada de Laplace da rampa é A sobre S ao quadrado, sendo A o coeficiente angular da rampa. Ou seja, o A é a inclinação da sua rampa. Certo? Aqui é a rampa de referência, olha que reta bonita. E o A é o coeficiente angular dessa rampa. Certo? Nós, para calcularmos a equação do erro em regime estacionário, nós vamos seguir o mesmo procedimento, certo? Então, usa o teorema do valor final e a expressão que nós desenvolvemos para a função de transferência de malha fechada da referência para o erro, certo? O que vai acontecer agora é que, como a entrada tem um S ao quadrado, o S da equação do teorema do valor final vai cortar com o quadrado. Esse S que sobrar aqui, ó, ele vai distribuir no denominador, certo? Como vai ficar um S que multiplica o número 1 e esse S tende a zero, nós podemos cortar esse numeral 1 aqui do limite. E o que vai sobrar é que o erro em regime estacionário é igual a A sobre limite de S vezes C de S vezes G de S para S tendendo a zero. Tudo bem? Tranquilo? Sem segredo, né? Então, distribuímos o A sobre S ao quadrado, aplicamos o teorema do valor final, o S do teorema do valor final cortou com o quadrado da entrada, distribuímos esse S no denominador. Como S está tendendo a zero e fica S somando aqui, nós podemos tirar esse S do denominador, porque ele está tendendo a zero. E o que sobra é A sobre o limite de S tendendo a zero de S vezes C de S vezes G de S. Como entradas do tipo rampa são aplicadas para rastrear sistemas de velocidade constante, nós vamos chamar esse limite aqui embaixo de KV, que é a constante de
velocidade, ou constante de erro de velocidade, certo? Então, o erro em regime estacionário vai ser dado por A sobre KV, sendo KV o limite de S tendendo a zero de S vezes T de S vezes G de S. Percebam agora que se nem a planta nem o compensador ou controlador tiverem polos na origem, por exemplo, C vezes G foi igual a 10 sobre S mais 1, o que vai acontecer com KV quando eu aplicar o limite? Então, o que acontece com KV quando eu faço o limite de S tendendo a zero de S vezes C vezes G? O KV vai ser igual a zero. Nesse caso, como o KV é igual a zero, o erro em regime estacionário tende ao infinito. O que isso representa? Isso representa que as rampas da referência, que aqui está em preto, né? Eu estava chamando de U, mas na verdade é referência. E a rampa de saída Y terão inclinações diferentes. Ou seja, quanto mais o tempo passar, mais vai haver uma diferença entre a sua saída desejada e a sua saída real. Ou seja, é como se o satélite estivesse numa velocidade e a antena estivesse em outra. Então, quanto mais o tempo passar, mais vai aumentar o erro em regime estacionário. Isso é a diferença de apontamento diferença de posição angular da antena e do satélite. Tudo bem? É como se eles estivessem em velocidades diferentes. Em outras palavras, como se as rampas tivessem inclinação diferente. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta aqui essa distância entre as rampas. Tudo bem? Já se a planta ou o compensador tiverem um polo, pelo menos tiverem exatamente um polo na origem, por exemplo, se C vezes G foi igual a 10 sobre S, agora tem um polo na origem, quando nós aplicarmos o cálculo do KV, o KV vai ser um valor finito. Nesse exemplo que eu estou dando, o KV vai ser igual a 10. Nesse caso, o erro em regime estacionário vai ser um valor constante. Ou seja, vai haver aqui um gap constante entre as rampas de referência e de saída. O que aqui seria C, tá, pessoal? Tem que corrigir essa figura. O que isso está representando? Bom, isso representa que a rampa o satélite e a antena têm velocidades angulares iguais. Só que existe uma diferença de apontamento que não vai ser eliminada. Tudo bem? Então eles se movem na mesma velocidade, só que existe uma diferença de apontamento que não vai ser eliminada. Agora, se a multiplicação de planta por compensador possuir dois ou mais polos na origem, então, nesse caso, por exemplo, 10 sobre S ao quadrado, nesse caso, a aplicação da equação do KV vai resultar em um KV tendendo ao infinito, e o erro em regime estacionário vai ser nulo. O que isso está representando na prática? Que as rampas de referência e saída em regime estacionário vão convergir para o mesmo lugar. Nesse exemplo do satélite, além de ter velocidade angular constante, o satélite em algum momento vai conseguir apontar para a antena e vai ficar seguindo a referência do tipo rampa. Isso é uma referência de velocidade constante. Então, pessoal, vamos fazer esse exemplo 3 aqui juntos. Nesse exemplo não tem um diagrama de blocos, mas é para considerar um sistema em malha fechada com realimentação unitária, isto é, a realimentação, o ramo de realimentação não tem nada, tem só um ganho unitário aqui, tá? Ou seja, não tem nada nesse ramo de realimentação, é uma realimentação convencional. Também é para supor que o C de S, ou seja, o controlador proporcional, é unitário. A rampa é unitária, ou seja, a inclinação da rampa A ela é unitária. Esse é um A, tá? E vamos fazer esse exemplo, vamos fazer esse cálculo do erro em regime estacionário para 3 plantas, G1, G2 e G3. E depois vamos ver o que acontece na prática. Tudo bem? Vou pausar o vídeo, volto com essas informações copiadas para o papel e nós vamos fazer o exemplo juntos aqui. Bom, pessoal, copiei tudo aqui e então a gente tem
um sistema em malha fechada, a realimentação unitária, o compensador é 1. E nós vamos calcular o erro em regime estacionário para entradas do tipo rampa, considerando uma rampa de inclinação unitária, né? Então aqui eu vou basicamente realizar o cálculo dos KVs. E eu estou olhando aqui para o slide, né, para as funções de transferência G1, G2 e G3. Sugiro que vocês façam o mesmo aí. Então vamos lá. O KV1 ele é limite de S tendendo a 0 de S vezes o C, que é 1, vezes o G1 de S, que seria S mais 1 sobre S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 6S mais 4. Ou seja, nesse caso, o KV vai dar igual a 0. Por quê? Porque nem o G, nem a planta, nem o compensador tem polo na origem. E nesse caso, o KV vai dar 0. Isso representa um erro em regime estacionário tendendo ao infinito. No segundo exemplo, o pessoal da Steam aí, ó. A diferença é que a planta tem um polo na origem. E nesse caso, o KV não vai dar 0. S à quarta mais 3S ao cubo mais 6S ao quadrado mais 4S. Como a planta tem um polo na origem, o S vai cortar aqui com o S do denominador e o KV vai dar um valor constante e igual a 1/4. Isso quer dizer que o erro em regime estacionário, que é 1 sobre 1/4, é igual a 4 unidades. Que é 1 sobre KV, né? E finalmente, no terceiro exemplo, o KV3 é igual a limite de S tendendo a 0, S vezes 1 vezes S mais 1 sobre S à quinta mais 3S à quarta mais 6S ao cubo mais 4S ao quadrado. Nesse exemplo, a planta tem dois polos na origem. O que acontece com o KV tende ao infinito e o erro em regime estacionário tende a 0. Será que isso de fato acontece? Vamos verificar por meio de simulações. Então eu estou aqui com as simulações abertas. Então basicamente montei... Opa, deixa eu mostrar aqui na tela. Estou aqui com as simulações abertas. E basicamente eu montei 3 sistemas em malha fechada em paralelo. Esses sistemas recebem uma rampa de inclinação unitária. Essa rampa se inicia no tempo 0, start time 0. E estou aqui com as saídas de cada exemplo, tá? Então, rodando a simulação aqui, o que a gente espera? Que no primeiro cenário o erro em regime estacionário tenda ao infinito. O que acontece aqui, ó? As rampas têm inclinações diferentes, certo? De fato, o que nós calculamos no papel acontece na prática. No segundo exemplo, nós imaginamos que as rampas teriam inclinação constante, mas haveria um gap, certo? Esse gap ele ocorre porque o KV tem um valor finito. Quanto que era o valor do gap mesmo? Era de 4 unidades. Olha aqui em torno do tempo 90 segundos. Ó. A rampa de referência está em 90 e a saída da planta, que é a linha azul, está no 86. Tudo bem? E no terceiro exemplo, o regime estacionário vai dar 0. Será? Olha lá o que acontece. Ó. O sistema está instável. Como o sistema está instável, nós não podemos aplicar o teorema do valor final. E a equação que a gente desenvolveu não vale. Então, cuidado com esse lembrete, tá? Que o teorema do valor final e essas equações somente são aplicadas se o sistema for estável. Por exemplo,
Nesse outro exemplo aqui, ó, g de s, s mais 1 sobre s ao cubo mais 2s ao quadrado, a planta tem dois polos na origem. Portanto, o kv tenderia ao infinito, o kv é muito grande. E o erro em regime estacionário tende a zero. Deixa eu abrir a simulação aqui, ó. Essa aqui é a simulação, tá? Vou rodar aqui a simulação. Olha lá, nesse exemplo que o sistema é estável em malha fechada, o erro em regime estacionário de fato converge para zero. Então, cuidado, essas equações somente são aplicáveis se o sistema for estável em malha fechada. Bom, pessoal, o terceiro cenário é o cenário do tipo parábola, e o que muda é que agora o denominador tem um s ao cubo, o denominador da entrada. Tudo bem? O resto da análise procede igualzinho. A gente usa o teorema do valor final para calcular o que acontece com o erro em regime estacionário, certo? Substitui a entrada pela entrada do tipo parábola de coeficiente A, certo? Acho que esse coeficiente tem a ver com a abertura ou fechamento da boca da parábola. E o que nós vamos ver é que o erro em regime estacionário, nesse caso, é A sobre o limite de s ao quadrado vezes c de s vezes g de s. E como esse tipo de entrada seria aplicado em sistemas de aceleração constante, nós chamamos esse limite de constante de erro de aceleração, que é o Ka. Tudo bem? Como é um exemplo que eu só vi em teoria, eu não vou entrar muito, fazer exemplos desse caso, mas é basicamente igual a constante de erro de velocidade. Então, quem viu como faz o outro também sabe fazer esse, tá? Aqui acho que é importante a gente apresentar uma definição de nomenclatura que nós adotamos em sistemas de controle, que é o tipo de sistema, tá? Cuidado que tipo é diferente de ordem. A ordem era a maior potência do denominador. Um sistema de terceira ordem, por exemplo, ele tem 3 polos, o denominador dele tem ordem 3. Já o tipo de sistema, ele tem a ver com o número de polos na origem, isto é, o número de integradores. Então, por exemplo, um sistema que não tem nenhum polo na origem, como assim um sistema que não tem nenhum polo na origem? Por exemplo, 1 sobre s mais 1. Então, esse sistema tem algum polo na origem? Alguma raiz do denominador é zero? Não. Então, esse sistema não tem nenhum integrador e nós dizemos que é um sistema do tipo zero. Agora, um sistema que tem 1 ou 2 polos na origem, ou 1 ou 2 integradores, por exemplo, 1 sobre s, ou e, né, 1 sobre s ao quadrado, são sistemas ditos do tipo 1 e tipo 2. O tipo do sistema indica o número de polos na origem, ou seja, o número de integradores. Então, nós sabemos para cada tipo de entrada qual que tem que ser o tipo do sistema para ter em regime estacionário nulo. Como assim, professor? Então, olha lá. Se nós temos entradas do tipo degrau, o tipo do sistema tem que ser pelo menos 1 para que o erro em regime estacionário seja 0. Se o tipo do sistema for 0, então o erro em regime estacionário é dado por A sobre 1 mais Kp, sendo que A é a amplitude do degrau, certo? E o Kp é dado por aquela expressãozinha que a gente já viu. Agora, se o nosso sistema for sofrer entradas do tipo rampa, então se ele fosse ser submetido a referências do tipo rampa de inclinação A, nesse caso, se o sistema for do tipo 0, não tiver nenhum integrador, não tiver nenhum polo na origem, o erro em regime estacionário vai tender ao infinito. Se o sistema, quando eu falo sistema, é compensador vezes planta, tá? Então nós estamos falando de compensador vezes planta, ou um ou outro tem que ter esse número de integradores. Então o sistema está se referindo à multiplicação de C vezes G. Então, se compensador ou planta tiver exatamente um polo na origem, então o erro em regime estacionário para uma referência do tipo rampa ele é constante e dado por A sobre Kv, sendo que Kv é dado por aquele limite que a gente já tinha visto. A partir do tipo 2, isto é, se a multiplicação de C e G tiver pelo menos 2 integradores, 2 polos na origem, o erro em regime estacionário vai ser nulo.
E uma análise similar pode ser feita para entradas do tipo parábola. Ou seja, essa tabela aqui é um resumo da nossa aula inteira e você deve carregar lá no seu formulário para fazer o questionário. Tudo bem? Então, pessoal, fazendo um exemplinho aqui sobre tipo de sistemas e entrada e número de integradores, né? Então, olha lá. Nós temos uma planta que é do tipo 1. Por que ela é do tipo 1? Porque as raízes do denominador, os polos do sistema são menos alfa e 0. E a pergunta do exemplo é a seguinte: quantos integradores devem ser incluídos no controlador CDS para que o erro em regime estacionário seja nulo para uma entrada do tipo rampa? Então vamos voltar lá na tabelinha. Para uma entrada do tipo rampa, o sistema tem que ter pelo menos 2 integradores. Tudo bem? Como a planta já tem um polo na origem, nós temos que colocar pelo menos um integrador em CDS para que o erro em regime estacionário seja nulo. Professor, eu poderia colocar 2 integradores, 3 integradores no controlador para garantir que o regime estacionário vai ser 0? Afinal, é a partir de sistemas do tipo 2. Poder, até pode, mas dever você não deve. Porque como nós já vimos no exemplo anterior, se o sistema tem muitos polos na origem, a tendência dele é ser instável. Tudo bem? Isso vai ficar mais claro quando a gente estudar o lugar geométrico das raízes. Nós vamos ver que polos na origem tendem a empurrar os polos de malha fechada para o semiplano direito. Então fica aqui o alerta. Cuidado, colocar muitos integradores. Se você ficar socando o integrador, a reviria aí no seu controlador, tende a deixar o sistema instável em malha fechada. Percebam, acho que isso é importante falar, que nós estamos falando de número de integradores de malha aberta, tá? Então nós estamos falando de número de integradores de malha aberta, C vezes G de S, ou seja, sem considerar a realimentação. E esse erro em regime estacionário que nós estamos avaliando é o erro em regime estacionário em malha fechada. Ou seja, nós estamos olhando para o número de integradores em malha aberta, tá? Isso é malha aberta, para determinar o comportamento do sistema em malha fechada. Então já é uma noção de projeto do controlador. Então o que eu faço com o controlador em malha aberta para ter um comportamento desejado em malha fechada? Tudo bem? Agora nós temos aqui o exemplo 5, pessoal. E o exemplo 5 ele é assim, um exemplo meio que de revisão. Então, existem 3 perguntas, né? Nós temos uma planta que é do tipo 1, muito bem, porque é uma planta com um integrador. E nós temos um compensador proporcional K que nós vamos ajustar, certo? A primeira pergunta é a seguinte: determine a faixa de valores estabilizantes para o ganho K. Quando a gente fala em faixa de valores estabilizantes, qual que é o teorema? O que a gente usava para determinar a faixa de valores estabilizantes? Nós usávamos o teorema de Hauff-Hurwitz. Essa foi uma questão de prova, uma vez que eu dei, para tentar abranger vários conceitos. Outra pergunta que é feita aqui, ó, é qual o erro em regime estacionário para a entrada do tipo degrau? Qual que é o tipo do sistema? O sistema é do tipo 1. Nós sabemos que se o sistema tem, ou a planta ou o compensador tem um polo na origem em malha aberta, qual que é o erro em regime estacionário para entradas do tipo degrau? 0. Ou seja, o erro em regime permanente para a entrada do tipo degrau vai ser nulo. Não precisamos nem fazer nada. Isso aqui é revisão de Hauff-Hurwitz. Vocês façam aí na casa de vocês para treinar. Ou a gente faz lá na nossa aula síncrona, tá? E aí, finalmente, nós devemos escolher o ganho K para que o erro em regime estacionário seja menor do que 0,001, considerando uma entrada do tipo rampa, olha lá o S ao quadrado, de inclinação 0,05. Tudo bem? Eu vou deixar esse exemplo para fazer
na aula síncrona, até para a gente ter alguma coisa para fazer juntos na aula síncrona, a resposta está aqui, o ganho K tem que ser maior do que 100, e também está aí, estou disponibilizando para vocês o arquivo de simulação, tá? Então, acho que nós podemos deixar tanto esse exemplo, que é o exemplo 5, quanto o exemplo 6, que é o exemplo de projeto de compensador, certo? Então, nós temos uma planta S mais 2 sobre S menos 1 mais S vezes S mais 10. E essa planta aqui ela tem uma característica interessante, que é uma planta instável em malha aberta, porque tem um polo no semiplano direito, um polo em mais 1. E você tem que projetar o compensador de modo que o erro em regime estacionário seja nulo para uma entrada do tipo degrau, ou seja, o sistema tem que ter pelo menos um polo na origem. Como a planta não tem, o compensador tem que ter um polo na origem. Opa! E além disso, o sistema tem que ser estável. Então são dois requisitos, tá? Uma possibilidade é adotar um controlador com integrador, certo? Então, esse exemplo eu vou deixar para a aula síncrona também. Desse modo, a gente tem pelo menos 2 exemplos para fazermos juntos lá na nossa aula síncrona e discutir algumas coisas sobre regime estacionário. Vamos conversar agora como outras formas de se medir o desempenho de sistemas de controle. Então, até agora a gente aprendeu algumas métricas para analisar desempenho de sistemas de controle. Quais são essas métricas? Pô, se o sistema for de primeira ordem, nós temos a constante de tempo. Se o sistema for de segunda ordem, nós temos o máximo sobrecinal, o tempo de pico, o tempo de estabelecimento, certo? Mas se o sistema for de terceira ordem, se o sistema for de quarta ordem, o que a gente pode fazer? No máximo, falar, olha, eu espero aqui um máximo sobrecinal de 10%, mas como ele tem um zero adicional, vai ser mais oscilatório, mais rápido, viu? Então, à medida que os sistemas de controle foram sendo aplicados em sistemas mais complexos e que esses critérios de desempenho que nós definimos até aqui não foram satisfatórios, surgiu a necessidade de definir outros critérios de desempenho. E, em particular, foram criados critérios de desempenho que são amplamente empregados e são critérios de desempenho quantitativos, ou seja, são números que representam o desempenho da sua planta. Então, meu controlador 1, ele tem um desempenho de 10. O meu controlador tem um desempenho de 8. Quanto menor, tipicamente representa um comportamento melhor. Esses critérios que eu estou dizendo são amplamente conhecidos na literatura. São, por exemplo, a integral do valor do erro ao quadrado, a integral do valor absoluto do erro, a integral do valor ao quadrado do erro ponderado pelo tempo e por aí vai. Então, o que eu estou querendo passar para vocês que são índices de desempenho quantitativos, são números. Por exemplo, a integral do valor do erro ao quadrado, o ISE. Então, esse índice ele é dado pela integral do valor ao quadrado do erro, certo? Sendo que essa integral é realizada ao longo de um tempo t, no qual você está avaliando o desempenho de controle. Normalmente é o tempo de estabelecimento. Então, por exemplo, você tem lá um certo sistema de controle, você aplicou uma referência R e a saída Y é essa aqui que nós estamos vendo na imagem, certo? Então, você aplicou uma integral, um degrau de amplitude A na entrada da planta. A entrada da planta, o sistema evoluiu conforme essa curva mais grossa aqui em preto, e nós temos esse erro de regime estacionário à medida que o tempo passa, certo? E você avaliou isso até um tempo t. O erro em regime estacionário ele é dado por esse gráfico que nós estamos vendo aqui no item C. Percebam que à medida que a saída se aproxima da referência, o erro em regime estacionário diminui. Ele é o contrário do que acontece com a saída. Se você elevar esse índice ao quadrado, então nós não vamos ter mais valores negativos. E nós vamos ter o gráfico, o valor do erro ao quadrado, ele é mostrado aqui no item D, certo? E se nós somarmos essa área aqui embaixo do erro ao quadrado, nós vamos ter o ISE que é mostrado aqui na figura D. Perceba que como o sistema convergiu para a referência em regime estacionário, ou seja, a saída foi para A,
o ISE convergiu para um valor constante. Ou seja, esse número, por exemplo, 102, ele representa o comportamento do sistema. Se você tivesse um sistema, um controlador que deixa o sistema em regime estacionário mais rápido na referência, você poderia ter um ISE menor. Seria a integral do erro ao quadrado menor, ou seja, um controlador com desempenho melhor. Perceba também que, inicialmente, o erro em regime estacionário ele é muito alto. Por que ele é muito alto? Porque a planta está supostamente parada, e está em zero, e você quer que imediatamente a saída esteja em A. Ou seja, o ISE nesse início aqui, ó, ele tem um crescimento muito abrupto, certo? Como é natural que o erro em regime estacionário seja grande no começo, porque o sistema está parado e a entrada do tipo degrau, o pessoal desenvolveu esses índices ponderados pelo tempo. Por exemplo, o ITSE, que é a integral do erro ao quadrado ponderado pelo tempo. Nesse caso, o erro inicial, certo? O erro inicial, como ele é multiplicado por um tempo muito pequeno, ele é perdoado. Por quê? Porque o tempo aqui é aproximadamente zero. Mesmo que o erro em regime estacionário seja grande, mesmo que o erro seja grande, a multiplicação do tempo pelo erro vai dar um valor pequeno, porque o tempo é pequeno. Agora, à medida que o tempo passar, qualquer erro em regime estacionário vai ser ponderado de maneira elevada. Por quê? Porque o tempo está alto. Então, quando nós ponderamos pelo tempo, nós estamos descontando o que acontece em regime estacionário e nós estamos enfatizando erros em regime permanente. Da mesma forma, da maneira análoga ao que acontece com o ISE e o ITSE, que é a integral do erro ao quadrado ponderado pelo tempo, nós também temos o IAE, que é a integral do erro absoluto. Professor, qual que é a diferença entre considerar o erro ao quadrado e o valor absoluto do erro? Bom, a diferença é que se o seu erro é menor do que 1, então normalmente o quadrado desse valor, ou o quadrado desse valor vai ser um valor pequeno. Então, para eliminar essa distorção causada pelo quadrado, você pode adotar o valor absoluto do erro, tá? E aí, analogamente, você também tem o ITAE, que é o valor a integral do valor absoluto do erro ponderado pelo tempo. Então, esses 4 critérios que eu falei são critérios. Quais critérios? ISE, integral do valor ao quadrado do erro. IAE, integral do valor absoluto do erro. ITSE, integral do valor ao quadrado do erro ponderada pelo tempo. ITAE, integral do valor absoluto do erro ponderada pelo tempo, certo? São índices quantitativos, você verifica essa quantidade ao longo de um certo período do comportamento do seu sistema, normalmente logo após a aplicação do degrau até o sistema entrar em regime estacionário, e eles são índices que verificam, que podem te informar como está sendo o comportamento da sua planta em malha fechada, então são valores, são critérios de desempenho, né? Mas como é que a gente pode aplicar esses índices no projeto de controladores? Bom, uma possibilidade muito natural, já que a gente tem um índice bem definido para avaliar o comportamento da planta, é otimizar os parâmetros do controlador, minimizando-se um índice de desempenho. Então nós podemos fazer agora o projeto de controladores ótimos, segundo esses critérios de desempenho. Pessoal, estou só passando para vocês, essa parte da aula é mais a critérios de informação, né? Como pode ser feito um projeto de controlador usando esses índices, tá? Não é algo que eu quero cobrar de vocês, mas eu acho importante eu mencionar aqui de passagem. Então eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó, que é um exemplo de projeto de um controlador proporcional integral. Por que o controlador é proporcional integral? Muito bem, porque a ação de controle depende proporcionalmente do erro por meio da constante Kp e da integral do erro por meio da constante Ki.
eu vou mostrar um projeto de controlador para vocês por meio de otimização. Vai ser um projeto de controlador que minimiza um certo critério de desempenho, tá? Esse código está disponível para vocês aí no nosso curso. Quem tiver mais interessado aí pode dar uma olhadinha, tá? Só estou mostrando aqui o que a adoção desse tipo de critério de desempenho permite a gente fazer. Então eu tenho uma planta, percebam que é uma planta de terceira ordem, s ao cubo mais 4s ao quadrado, mais 6s mais 11, certo? Então deixa eu rodar esse trecho de código aqui. Então tem aqui uma planta, certo? Tem um certo tempo de simulação, de 0 até 10. E estou varrendo todos os ganhos possíveis de maneira logarítmica entre 1 a 30, um número que eu defini da minha cabeça. Estou calculando a função de transferência de malha fechada, deixa eu tirar minha pequena cabeça daqui. Então, estou calculando a função de transferência de malha fechada usando a função feedback. Então, para quem estiver mais interessado, dá uma olhadinha aí na função feedback. Então, uma função que calcula a função de transferência de malha fechada. Opa! Estou verificando se o sistema é estável, então estou pegando o maior alto valor, o maior polo de malha fechada e vendo se ele é menor do que zero. Se o maior é menor do que zero, os menores também vão ser menor do que zero. Então, verificando se o sistema é estável. Estou calculando a resposta ao degrau. Estou verificando o erro de rastreamento. Estou elevando ele ao quadrado, certo? E depois eu estou somando todos os erros de rastreamento aqui. Aonde? Cadê? Aqui calculo o erro ao quadrado. E aqui faz a somatória, né? Então estou fazendo a integral aqui. Integral por somatória de retângulos. Lembra lá do método de Euler? Vocês devem ter feito isso em cálculo numérico. E finalmente estou salvando as variáveis no ISE, no KP e no KI. E aqui só estou imprimindo as imagens, tá? Então estou gerando aqui a figura para mostrar para vocês. Aqui eu estou imprimindo as imagens, escolhendo o menor valor, calculando a resposta ao degrau. Então olha lá que interessante. No eixo Z eu tenho o ISE. No eixo XY eu tenho o valor de KI e KP. Percebam que à medida que eu aumentei KP e KI, nós vamos melhorando o valor do ISE, cada vez menor, tá vendo? E existe aqui um certo valor, provavelmente com KP e KI maiores, que faz com que o ISE seja o mínimo e resulta nesse comportamento que eu estou mostrando aqui para vocês. Ou seja, eu busquei entre esses valores de ISE o que resulta entre esses valores de KP, KI e ISE, o que resulta no menor ISE. Tudo bem? Isso foi feito aqui na linha 67. Então deixa eu ver qual KP e qual KI que foi. KP, KI, 100, um KP de 100 e um KI de 1.26. Nós poderíamos fazer uma análise similar para outro erro de rastreamento. Por exemplo, vamos usar aqui o ITAE, que é a integral do valor absoluto do erro ponderada pelo tempo. Então agora eu estou fazendo a somatória do valor absoluto do erro e estou ponderando pelo tempo. Deu para entender o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou varrendo todos os KPs de 1 a 30, todos não, parte dos KPs de 1 a 30, estou varrendo parte dos KIs de 1 a 30, estou verificando o que acontece com o ISE, certo? Então olha lá, nesse exemplo de valor, agora eu estou fazendo, deixa eu até mudar o índice, né? Seria o valor absoluto do erro ao quadrado. Então, ó, calculo o valor absoluto e pondero pelo tempo. Desculpa, é o valor absoluto do erro ponderado pelo tempo. Deixa eu rodar isso aqui de novo. Então, olha lá que interessante. Nesse exemplo do ITAE, existe aqui valores específicos de KI e KP que resultam em um menor IAE possível. Está vendo aqui embaixo? Certo? Nesses valores de KP e KI, o ITAE é o mínimo possível. Quais valores são esses? KP de 22.12 e KI de 24,2. E o comportamento da planta é esse aqui.
percebam que usar a ponderação pelo tempo resultou em um comportamento bem legal em malha fechada. Deu para entender a ideia? Então, varri, deixa eu voltar minha cabeça para o lugar. Então, como é uma possibilidade de se usar esses índices para projeto de compensador, você pode otimizar esses valores de uma certa maneira. Vocês já devem ter estudado métodos de otimização, algoritmo genético, evolução diferencial, as minimizações convencionais por métodos numéricos, Nelder-Mead, Newton-Raphson e por aí vai. O que eu fiz foi varrer, então basicamente fiz uma busca em grade, varri todos os valores de KP e KI e escolhi aqueles que resultavam no menor índice de desempenho. Nesse caso, nesse último exemplo, no menor ITAE. Tudo bem? Então, nessa aula, pessoal, nós aprendemos o que é o erro em regime estacionário, é uma característica para o sistema em regime permanente, depois que o sistema convergiu. Nós verificamos formas de se calcular esse erro em regime estacionário para entradas do tipo degrau, rampa e parábola. Por exemplo, para uma entrada do tipo degrau, o erro em regime estacionário é A sobre 1 mais Kp, certo? Sendo que o Kp é a constante de erro de posição, o A a amplitude do degrau, e o Kp é dado por limite de S tendendo a zero de C de S vezes G de S. No caso de entradas do tipo rampa, nós vimos que o erro em regime estacionário é dado por A sobre Kv, o A é a inclinação da rampa e o Kv é a constante de erro de velocidade, dada por limite de S tendendo a zero de S vezes C vezes G. E no caso de entradas do tipo parábola, nós vimos que o erro em regime estacionário é dado por 1 sobre A sobre Ka, sendo que o Ka tem a ver com a abertura da parábola, da boca da parábola, e o Ka é a constante de erro de posição, dado por limite de S tendendo a zero de S ao quadrado C vezes G. Nós vimos que esse erro em regime estacionário ele vai ser nulo para determinados tipos de sistema, vimos lá uma tabela de resumo. Então, por exemplo, para o sistema ter regime nulo para a entrada do tipo degrau, a planta tem que ter pelo menos um polo na origem. Se a entrada do tipo rampa, a planta ou o controlador em malha aberta tem que ter pelo menos 2 polos na origem. Então, nós definimos o tipo do sistema, e o tipo do sistema é o número de polos na origem em malha aberta, certo? E nós verificamos que o número de integradores em malha aberta está associado com o regime estacionário em malha fechada. E no final da aula eu comentei com vocês, passei um pouquinho mais rápido, mas eu achei importante pelo menos comentar que existem outros critérios de desempenho, que são critérios de desempenho quantitativos. Por exemplo, a integral do valor ao quadrado do erro, a integral do valor absoluto do erro, a integral do valor ao quadrado do erro ponderada pelo tempo. E nós usamos esses índices para fazer um projeto de compensador PI. Basicamente foi uma busca em grade, então varri todos os Kp's e os Ki's razoáveis e escolhi aquele que resultava no menor índice de desempenho. Na próxima aula vocês vão aprender o lugar geométrico das raízes. O lugar geométrico das raízes é uma ferramenta que nos permite analisar o que acontece com os polos de malha fechada. Então, com os polos de malha fechada, a partir da análise da localização de polos e zeros de malha aberta, quando um ganho varia de 0 a infinito. Então, o lugar geométrico das raízes é uma ferramenta gráfica de projeto e ela nos permite analisar o que acontece com os polos de malha fechada a partir das informações da localização de polos e zeros de malha aberta e considerando que o ganho do controlador varia de 0 a infinito. É uma ferramenta muito útil de projeto de controladores, tá? É isso. Muito obrigado e até mais.